Muito boa noite. Hoje bom, feliz ano novo para todos, né? É a primeira leitura do ano, mas já é o nosso quarto encontro para a leitura da A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Hoje, a Patrícia Brunelli e a Meire Akemi é que farão a leitura. Lourdes está perguntando se nós estamos ouvindo ela. Fala novamente, Lourdes. Não estamos te ouvindo. Não estamos. Elisa está chegando agora. Então, a Patrícia Brunelli vai iniciar a leitura no capítulo 2. Por favor, Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigado. É com você. Obrigada a vocês. Posso começar então, né? Sim. Então vamos lá. Capítulo 2 é o ambiente e sua besta. Jamais me esquecerei de algo que vim a saber em 1967, quando aprendi a clonar células-tronco na faculdade. Levei décadas para perceber quanto aquela informação tão simples poderia me ajudar em minha carreira, em minha vida pessoal. O grande cientista, é um nome, não vou conseguir pronunciar, Irv Königsberg, mas tudo bem? Meu professor e mentor foi um dos primeiros biólogos celulares a dominar a arte da clonagem de células-tronco. Ele nos explicou que, quando há algo de errado com as células que estudamos, devemos analisar primeiro o ambiente em que elas se encontraram, e não apenas as células para descobrir a causa do problema. Claro, meu professor não era tão rude quanto James Carville, responsável pela campanha de Bill Clinton na época, e que elegeu a frase: "É a economia, sua besta". Como mantra da campanha para a eleição de 1992. Mas os biólogos celulares, bem que poderiam ter colocado placas com o aviso: "É o ambiente, sua besta", na parede de seus laboratórios de estudo. Exatamente como fizeram os partidários de Clinton. Na época, não percebi, mas com o tempo comecei a ver que se trata de uma questão chave para compreendermos a essência da vida. Sempre me lembrava do conselho do Dr. IRV. Vou falar assim, gente. Toda vez que estabelecia um ambiente saudável para a cultura de células, elas se tornavam mais resistentes. Mas algo no ambiente não era favorável. Elas logo se enfraqueciam. Bastava fazer alguns ajustes para tornar o ambiente mais propício e elas voltavam a se revitalizar. A maioria dos biólogos, porém, não sabia desse detalhe sobre técnicas de cultura de células e passaram a dar ainda menos importância ao fato após revelação de Watson e Crick sobre o código genético do DNA. Até mesmo Charles Darwin admitiu, no final de sua vida, que sua teoria evolucionista havia subestimado o papel do meio ambiente. Em uma carta que escreveu para Mort Wagner, em 1876, ele declara: Darwin, F. 1888. Em minha opinião, o maior erro que cometi foi não dar a devida atenção à ação do ambiente sobre os seres, como no caso dos alimentos, clima e etc. Independentemente do fator seleção natural, quando escrevi A Origem das Espécies, e mesmo nos anos seguintes, jamais percebi as evidências da ação direta do meio ambiente. Hoje elas são muito claras para mim. Mas os cientistas que seguem a teoria de Darwin continuam a cometer o mesmo erro. Na verdade, o problema dessa indiferença dos cientistas em relação
ao ambiente é a ênfase exagerada da natureza sobre o aspecto do determinismo genético, ou seja, a crença que os genes controlam a biologia. Isso custou ao governo centenas de dólares para pesquisas, como mostrei mais adiante. Porém, o mais importante é que essa teoria mudou nossa maneira de pensar sobre a vida. Se alguém acredita que os genes controlam sua vida, é que são programados desde o momento da concepção. Tem uma boa desculpa para se considerar uma vítima hereditariedade. Não tenho culpa de ter maus hábitos. Não posso mudar minha tendência de deixar tudo para a última hora. São minhas características genéticas. Posso continuar? Sim. Sim. Desde que se iniciou a era da genética, temos sido levados a crer que não há como lutar contra aquilo que fomos programados para ser. O mundo está cheio de pessoas com medo de seus genes. Possam se voltar contra elas. Imagine o número de indivíduos que se consideram verdadeiras bombas relógio, com medo de que o câncer se desenvolva em seu organismo a qualquer momento, só porque isso aconteceu com seus pais, irmãos ou tios. Outros atribuem a sua falta de saúde não apenas a uma combinação de fatores mentais, físicos, emocionais e espirituais, mas também às falhas no mecanismo bioquímico de seu organismo. Seus filhos não se comportam bem. A primeira reação dos médicos é corrigir seu desequilíbrio químico por meio de medicamentos, em vez de tentar descobrir o que há de errado com o seu corpo, mente ou espírito. Claro, algumas doenças como coreia de Huntington, talassemia e fibrose cística são de origem genética, mas distúrbios desse tipo afetam menos de 2% da população. A maioria das pessoas vem a este mundo com uma carga genética capaz de lhes proporcionar uma vida muito feliz e saudável. Doenças que ainda têm cura, como diabetes, problemas cardíacos e o câncer, podem destruir a vida de muitos, mas não são resultados de um único gene, e sim de complexas interações entre genes, múltiplos fatores ambientais. O que pensar, então, das manchetes sensacionalistas anunciando a descoberta de um gene para cada doença, de depressão a esquizofrenia? Mas leia esses artigos com calma e você vai descobrir outra verdade por trás deles. Os cientistas associaram diversos genes e diferentes doenças e características, mas ainda não chegaram à conclusão de que um simples gene pode ser a fonte delas. A confusão ocorre, a mídia deturba o sentido de dois termos muito importantes, correlação e causa. Uma coisa é dizer que um fator está relacionado a uma doença, outra é dizer que ele é a causa dela, pois isso envolve uma ação direta. Se eu lhe mostrar um molho de chaves e disser que uma delas controla meu carro, você vai achar que faz todo sentido, pois sabe que é necessário usar uma chave para dar partida a um automóvel. Mas será que a chave realmente controla o carro? Se fosse assim, não se poderia deixar a chave no carro, porque ele iria querer passear sozinho com ele quando você não estivesse por perto. A chave está relacionada ao controle do carro. A pessoa que tem nas mãos tem o controle sobre ele. Na mesma maneira, determinados genes estão relacionados ao comportamento de um organismo e às suas características. No momento, permanecem em estado passivo, e menos passivo, a menos de uma força externa haja sobre eles. Mais que a força é essa que poderia ativar os genes. Uma resposta muito interessante.
para essa questão publicada em um ensaio de 1990, intitulado As Metáforas, o Papel dos Genes e o Desenvolvimento, de H.F. Niholt, 1990. O autor apresenta evidências de que os genes que controlam a biologia se repetem com tanta frequência e por períodos tão longos de tempos que os cientistas se esqueceram que se trata apenas de uma hipótese, não de verdade comprovada. Na verdade, a ideia que os genes controlam a biologia é apenas uma suposição, jamais comprovada, até questionada pelas descobertas científicas mais recentes. Niholt afirma que o controle genético se tornou uma metáfora em nossa sociedade. Queremos acreditar que os engenheiros geneticistas são novos mágicos da medicina e que vão curar as doenças com a mesma maestria de gênios como Einstein ou Mozart. Mas metáforas não combinam com as verdades científicas. Niholt apresenta a verdade. Quando determinada característica de um gene se faz necessária, o ambiente geral é um sinal que o ativa. O gene não se manifesta por si só. Ou seja, quando se trata de controle genético, o que fala mais alto é o ambiente, sua besta. Proteína, o material da vida. É fácil entender como o controle... Oi? Acho melhor a gente conversar um pouco sobre essa primeira parte, antes de Tudo bem. você continuar. Ok, Né? tá bom. Eu estava esperando você interromper. Não, eu sempre gosto de interromper nesses subcapítulos assim, porque pelo menos termina, né, o raciocínio. Tudo bem. Você mesma quer comentar alguma coisa do que você leu? Bom, aqui o meu entendimento, né, o meu interessante ponto de vista é que a ciência ainda não, né? Nós somos fontes muito maiores, né? Tanto falando na fisiologia quanto na espiritualidade, né? E é uma crença muito forte aqui, porque nós somos mesmo. A gente vem de gerações e gerações e gerações e sabe quais, e até hoje a gente, se não tomar cuidado, não tiver presente no aqui, no agora, a gente acaba afirmando. Minha mãe tinha isso, a mãe da minha mãe, a mãe da minha mãe tinha isso, então eu também vou ter. Esses dias eu assistindo uma série, e os pais, o pai morreu, a mãe continua viva e agora ela foi diagnosticada com Alzheimer, né? Eu não tenho ninguém na minha família com Alzheimer, mas você se pega pensando se isso pode acontecer com você, então você cai numa crença mental, extremamente lúcida, muito grande, né? E isso aqui para mim é um alerta, pessoal. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria. Eu posso falar? É a Sálvia, né? Tá. Ou Não, alguém eu não sei quem antes está dela? falando, eu não sei. Não, não É, é? Deixa eu abrir a galeria aqui para mim poder ver. Quem que foi que pediu a palavra? eu falei, mas outra pessoa falou, foi a Loló. Pode falar, Loló. Eu falei depois de você, Salva. Pode falar primeiro, eu deixo. Ou eu Então, acho que você levantou de qualquer forma. Obrigada. É uma coisa que eu nunca tinha pensado, porque aqui nós estamos falando muito em célula, né? E eu até grifei, né? Quando há algo de errado com as células, nós devemos primeiro analisar o ambiente em que essa célula está ou estava, em vez de descobrir a causa do problema. Eu achei isso interessante. Colocando como um ambiente
como um fator primordial para que se desenvolva os erros nas células, né? Isso aqui é muito, muito importante. Esse nova forma de pensar. Até porque, como a gente vê na medicina, realmente pais diabéticos e hipertensos, há uma grande probabilidade dos filhos terem realmente essa patologia. Mas alguns não têm. Alguns não têm. E aí se pensa, e o que a gente percebe? Que o ambiente e principalmente a cabeça desses descendentes não é tão pessimista, não é tão trágico. São pessoas que fazem, por exemplo, no ambiente, uma atividade física, uma reeducação alimentar, e tudo isso é ambiente. Você tem a tendência, mas o ambiente vai decidir se você vai desenvolver ou não. Sendo que no ambiente nós estamos falando de espiritualidade. Porque quando eu falo otimismo, quando eu falo, né? Quando a pessoa é capaz de vislumbrar a vida dela por outro aspecto, é o ambiente dela que ela está mudando. E aqui mais adiante ele fala que é claro que existem patologias que não tem o que fazer, parece que predeterminadas a pessoa tê-las. Aí a gente já vai passar aí para resgates, né? E algumas situações você tem resgate. No entanto, mesmo em patologias delicadas, você pode passar por ela com um ambiente mais otimista, fazendo com que ela se desenvolva de forma mais devagar, ou pessimista, fazendo com que aquela patologia acelere muito e que você chegue numa situação muito difícil mais rapidamente. Enfim, o ambiente, ele, pelo que eu estou lendo, ele é decisivo para que você escolha como você quer viver. E o ambiente, repito, entra também o espiritual, né? Era isso que me chamou a atenção. Gratidão. Loló? Eu entendo aí o que está escrito, né, como foi colocado, e também, como a Sálvia colocou, o ambiente é muito favorável para que qualquer tipo de doença se desenvolva, ainda mais se for genética, né? Eu sou diabética, meu pai era diabético e minha avó era diabética. Eu sou diabética, minhas irmãs não. Então, eu tenho total consciência de como eu desenvolvi isso? Tenho sim. Mas acima da situação do ambiente sendo ou não favorável, o que eu entendo, e está nas entrelinhas também, dá para perceber do que está escrito, que o que comanda a nossa saúde, acima de tudo, e a gente ainda não tem controle sobre isso, é a nossa visão de vida. Então, os nossos pensamentos são todos os acontecimentos à nossa volta e como é que nós encaramos isso. Ainda que o ambiente seja totalmente favorável, mas se a gente tem o controle das nossas ações, sobre os nossos pensamentos, nós não nos deixamos atingir por aquilo que está fora, ainda que o gene exista dentro da gente. Porque algumas pessoas desenvolvem, outras não, né? Algumas doenças. Eu vejo assim, que é um pouco mais complicado do que só a parte genética. Está além da parte física, está além do nosso DNA, essas doenças que se manifestam na nossa vida, né? Infelizmente. E que o controle sobre o deixar acontecer ou não no nosso organismo está na nossa mão, né? Mas ainda nós estamos caminhando para descobrir como funciona exatamente esse controle, né? Dos grupos que a gente participa, de toda a conversa que a gente tem,
é realmente bárbaro o negócio. O controle está dentro da gente. Agora, quando é que a gente tem isso colocado, né, de modo aberto, assim, na nossa família, na nossa sociedade? Aí já vai um buraco um pouco mais embaixo, né? Então, são as nossas, acima de tudo, né? Eu até li aqui a anotação que eu fiz. São as nossas tomadas de decisões internas que favorecem ou não, acima de qualquer ambiente, né? Favorável, vamos dizer assim. Mas somos nós quem permitimos ou não as doenças aparecerem no nosso organismo. Obrigada, Renata. É isso, obrigado você. Posso só falar uma coisinha, Patrícia, antes de te passar, ou você quer falar em cima da fala da Loló e é importante ser agora? Não, o que eu queria só colocar, que eu acho muito importante, o autor, o Bruce, ele desde o início, desde a primeira leitura, ele vem procurando desmistificar para nós a ação dos genes sobre a nossa vida, sobre as características do nosso corpo, das doenças. E um dos trabalhos que levou ele a escrever isso foi ter encontrado nas células uma memória tão forte ou até maior do que as memórias que existem nos genes, né? Então, esse capítulo aqui, ele está procurando mostrar mais uma vez para nós que a ação do gene sobre uma característica nossa, ela não é tão radical e determinante como se estudou até hoje. E eu acho que ciência e medicina é isso mesmo, né? Se tem uma crença numa determinada coisa, e aí vai estudando, conhecendo, se aprofundando um pouco mais, e depois descobrem, né, que a lei não era exatamente como se previa antes. Então, hoje, ele está falando sobre o ambiente para mostrar para nós que uma irmã da Loló, que não se tornou diabética como ela se tornou, provavelmente criou ambientes internos e externos que não permitiram que essa doença se manifestasse. Talvez, se ela for fazer um exame mais profundo, ela vai descobrir até que ela tem o gene para diabetes, mas ele não se manifesta em função do ambiente interno e externo que essas irmãs criaram. Não é isso, Loló? Então, Patrícia... Exatamente, Renato, muito obrigada, viu? Até pelo alerta aí, porque eu não li o livro, aí já começo a falar demais, desculpa. Não, não, por favor. Foi a avaliação que eu fiz da leitura desse capítulo. Uhum. Posso Patrícia? continuar? Ah, só um adendo, né? Que além da genética, além de alguém da família ter, você não ter, mas como isso também está no sistema coletivo mental. Isso está no sistema coletivo mental planetário. E ninguém vai se escapar. A gente pode estar até nesse momento tomando consciência para uma grandiosa mudança, mas faz parte, gente. Né? Eu estou aqui muito focada nisso comigo, né? Com a minha cura, então também quero compartilhar com vocês, tá? Porque para mim também é um aprendizado, para essa estrada que eu olho junto com vocês, tá? Eu queria só Posso? falar uma coisa. A gente agora vive esse momento que todo mês é um mês de alguma doença, e isso vai sendo incutido na cabeça das pessoas, nesse nível coletivo, né? Porque se a pessoa não tem uma doença, mas todo dia ela vê alguma coisa referente àquilo, inconscientemente, se a porta dela estiver aberta, ela vai Vai ter a entrar. possibilidade de desenvolver, mesmo não tendo geneticamente, né? Uhum. Então, é assim, a mídia é muito massiva, né? Ela passa o rolo Perigosíssima. compressor. Olha, gente, eu Perigosíssima. não vejo televisão faz tempo.
porque o negócio é feio. Bom, era isso que eu tinha para falar. Legal, Ruth. Ah, Patrícia, Renato, só um pouquinho. Eu queria que a Paty explicasse um pouquinho melhor o que ela falou. Eu fiquei. Você falou que não é só a gente que influencia, e sim, vamos dizer, toda a energia, né, a energia do universal, vamos dizer, do universo. O que quer dizer isso, Paty? Eu não consegui. Então vamos lá, que para mim, para explicar para você, vou explicar no meu Não, muito tô interessante falando, ponto de vista, vou hein? brincar com a Ruth. É o Tô ambiente, falando sua com uma besta. médica top das galáxias, né? é, Tô falando com a médica, hein? Olha só. Então eu vou falar na minha linguagem aqui, né? E vou tentar me expressar melhor. Nosso mental, ele não é sozinho. Nossa mente, nós somos um DNA único, né? Topo da cabeça no céu, planta do pé no chão, então fazemos conexão entre terra e céu, né? Entre Deus, o universo e a terra, mas nós nunca pensamos sozinhos. Nós trazemos já registrado na nossa mente humana mesmo, tá? Não estou falando nem nível espiritual. Já a própria fala do papai e da mamãe na barriga, você como, né, ginecologista, você sabe disso, isso é científico, né? Quando canta a musiquinha para o bebê desde o ventre. E existem estudos fenomológicos, então, que a gente traz, então, né, registros de muito lá atrás ainda, mas aí a gente já não está mais falando de ciência. E nós vamos crescendo, né? Nós vamos passando pelos nossos terrenos, nós nunca estamos sozinhos, nós não temos uma maneira de pensar sozinha. Não adianta a gente falar que a gente tem, porque não tem. E isso é cientificamente comprovado. Nós somos um pensamento coletivo. Então, no meu interessante ponto de vista, quando eu li ele dizer, né, desses ambientes externos, às vezes, nós trazemos isso de muito mais longe, do antepassado, dentro da barriga da mãe, tanto ouvindo as conversas externas, quanto o contato com o emocional da mãe. Depois a gente vai para a escola, depois a gente tem acesso a um monte de outras coisas. E, no meu interessante ponto de vista, isso também implica a doença. Você compra isso para você. E isso é um sistema coletivo mental. Ele é coletivo, né? Por isso que a televisão ela consegue impactar uma guerra lá, por exemplo, lá na terra da Sala, ela impacta diretamente ao povo dela. Mas por que nos impacta? Se você vê uma criança morta ou alguém que não tem nada a ver com aquilo está lá sofrendo, você sente, você vai dormir, você reza por pessoas que você nem sabe quem são. Porque nós fazemos parte desse coletivo mental. E para doenças, isso também, a gente consegue trazer isso. A gente, inconscientemente e conscientemente. Consegui? Desafiador, hein, doutora? conseguimos. Não, Com certeza você eu falo como médica, não, mas assim, a visão, assim, eu entendo que a Loló fala, assim, da nossa influência pessoal, né? É assim, que isso para mim está muito. Mas essa influência, eu nunca tinha pensado sobre a influência global, né? A influência cósmica mesmo, né? De tudo. É universal universal. Eu nunca planetária. tinha pensado sobre isso. Você é o eixo do planeta. Se o planeta pensou no Japão, na Rússia, seja onde for, e se tiver como trazer para você, e você ouvir ou ver, você vai sentir. Você se comove. A gente nunca viu o Papa. Quando você sabe que o Papa está doente, você não fica com o coraçãozinho apertadinho? Eu fico. Sim. Parece que ele está na minha casa. Eu fico, ai, não, tomara que Deus ajude o Papa, que não tenha ele mais tempo. E a doença também vem desse lugar coletivo. Inconscientemente também. Não precisa ser consciente. Eu ouvi lá que a amiga da prima está com câncer e de repente eu já estou aqui.
Não, a nosso inconsciente também grava. Inclusive, nós temos 90% de inconsciente. Imagine o que esses 90% não faz com a gente, né? Que a gente nem tem noção. Até a gente briga, né, com um pouquinho do consciente que a gente tem, que a gente usa, que nós às vezes não usamos os 10%, né? Raríssimo isso acontecer. Aí, não vou pensar nisso, eu vou pensar positivo. Mas não adianta, faz parte do sistema coletivo. Falei, Muito obrigada. perdão. Pode continuar, Patrícia. Afinal de contas, como diz a sua camiseta, o tempo não para. O tempo não para. Vamos lá. Proteína, o material da vida. É fácil entender como o controle genético se tornou uma metáfora, pois os cientistas se adaptaram rapidamente aos conceitos a respeito do mecanismo do DNA. Especialistas em química orgânica descobriram que as células são feitas de 4 tipos de moléculas grandes: polissacarídeos, açúcares complexos, lipídios, gorduras, ácidos nucleicos, DNA, RNA e proteínas. Embora a célula precise das 4, o componente mais importante para a vida dos organismos é a proteína. A estrutura de nossas células é composta de grande parte de blocos de proteína, observando os trilhões de células que compõem o nosso corpo. Poderíamos dizer que são pequenas máquinas de proteína, embora já se saiba que são muito mais que meras máquinas. Parece algo simples, mas não é. Para se ter uma ideia, são necessários mais de 100 mil tipos diferentes de proteína para compor o nosso corpo. Vejamos, elas são organizadas, cada proteína é uma cadeia ou cordão linear, moléculas de aminoácidos parecida com aqueles colares de contas plásticas coloridas de brinquedo, de que as meninas gostam. Vejam a ilustração seguinte. Cada cadeia representa uma das 23 moléculas de aminoácidos utilizadas pelas células. Embora a analogia do colar de contas seja interessante para elucidar o conceito, nem todos os aminoácidos têm formato tão perfeito. Para se aproximar do formato real, tente imaginar um colar que saiu da fábrica um pouco deformado. Então, tem a figura, aminoácidos, proteína. Para ter uma ideia ainda melhor de como são os aminoácidos que foram a espinha dorsal das proteínas das células, imagine um colar mais maleável que o de bolinhas de plástico, mas que pode se romper se for esticado ou dobrado com muita intensidade. A estrutura e o comportamento dessa coluna vertebral também pode ser comparado aos de uma cobra, com pequenos ossos interligados chamados vértebras, que lhes permite se mover e ficar nas posições mais variadas ou mesmo se enrodilhar. Enrodilhar. As juntas flexíveis, ligações peptídicas entre os aminoácidos dessa coluna e proteínas permite que cada uma delas adotem um formato diferente, com a rotação e flexão de suas vértebras. De aminoácidos, as moléculas de proteína parecem nanocobras capazes de contorcer e esticar. Há 2 fatores básicos que determinam o contorno da espinha dorsal de uma proteína. E, por seguinte, sua forma é um padrão físico definido pela sequência de aminoácidos de formatos diferentes que formam o colar.
Diferente dos colares de contas plásticas uniformes, cada um dos 20 aminoácidos que formam a espinha dorsal da proteína tem um formato diferente. Para facilitar, veja a figura e a diferença entre o formato de contas de bolinhas de plástico e o de canos de PVC. Segundo a interação de carga eletromagnética entre aminoácidos da cadeia, a maioria deles tem carga positiva ou negativa, o que os transforma de uma espécie de ímã. Carga semelhante faz as moléculas se repelirem e a carga oposta faz com que elas se atraiam. Como mostra a figura acima, a espinha dorsal flexível de proteínas encontra a posição ideal para as juntas de aminoácidos. Giram e se adaptam para equilibrar a força gerada pelas cargas positiva e negativa. As espinhas dorsais têm algumas moléculas de proteína. São tão longas que requerem ajuda de assistentes, chamadas proteínas acompanhantes, para serem dobradas. Proteínas em posição incorreta não funcionam direito, exatamente como a coluna vertebral humana. Essas proteínas anormais são marcadas pela célula para serem destruídas. A cadeia, então, desmontada e os aminoácidos reciclados na síntese de novas proteínas. As espinhas dorsais A e B têm exatamente a mesma sequência de aminoácidos, junções de PVC, mas estão em posições conformações totalmente diferentes. As variações do formato da coluna são resultado dos diferentes movimentos de rotação nas junções entre os encaixes, assim como as junções de PVC e os elos, ligações peptídicas. Os aminoácidos giram, permitindo que a espinha dorsal se contorça como a de uma cobra. A maioria deles pode adotar uma forma mais diversa, porém tem preferência por 2 ou 3 configurações específicas. Qual das duas, então, A ou B, você imagina essa hipotética proteína? Desculpa, você imagina que essa hipotética proteína irá se preferir? A resposta tem a ver com o fato de que os elos dos aminoácidos das pontas têm carga negativa. Como cargas semelhantes se repelem, quanto mais distantes estiverem uma da outra, mais estável será a configuração. Portanto, a configuração seria mais provável porque as suas extremidades ficam mais distantes uma com a outra do que as da configuração B. Perdão aí, gente. Muito bom. Nós vamos passar para a Meire, mas se alguém quiser comentar esse trecho que a Patrícia leu, pode ficar à vontade. Então, Meire, obrigado, Patrícia, por enquanto. Passamos. Meire, você foi acompanhando a leitura? O teu PDF está dentro exatamente do que a Patrícia estava lendo? Sim. Então, Ah. então creio que não teremos problema. Pode ir. Como as proteínas criam vida. O que distingue os organismos vivos dos outros é a capacidade de se moverem, ou seja, o fato de serem entidades animadas. A energia que permite seus movimentos é responsável pelo trabalho que caracteriza a vida dos organismos, como a respiração, a digestão, a contração muscular. Para entendermos melhor a natureza da vida, precisamos compreender um pouco sobre o funcionamento dessas máquinas de proteína, o formato final ou conformação, termo técnico utilizado pelos biólogos, de uma molécula de proteína é o resultado do estado de equilíbrio entre suas cargas eletromagnéticas. Mas, se as cargas positiva e negativa das proteínas são alteradas,
sua espinha dorsal muda drasticamente de posição para ajustá-las à nova distribuição de energia. A distribuição da carga eletromagnética pode ser seletivamente alterada por diversos processos, ligação com outras moléculas ou grupos químicos, como os hormônios, remoção enzimática ou adição de íons carregados, ou mesmo a interferência de campos eletromagnéticos, como aqueles emitidos pelos telefones celulares. Song, de 1989. As proteínas de formato adaptável exemplificam uma ação de engenharia ainda mais impressionante, pois seu formato tridimensional também lhes permite estabelecer ligação com outras proteínas, quando uma delas encontra outra molécula que a complementa em termos físicos e energéticos. As duas se conectam, exatamente da maneira que os produtos de fabricação humana, como os mecanismos de uma batedeira ou um relógio analógico, por exemplo. Aí tem uma figura. A figura A mostra a disposição preferida da nossa hipotética espinha dorsal de proteína. As forças entre os dois terminais de aminoácidos, os arcos, negativamente carregados, se repelem e fazem com que a estrutura se estenda, deixando-os mais longe possível um do outro. A figura B mostra mais de perto, a estrutura de uma extremidade do aminoácido, um sinal que, neste caso, é uma molécula com uma carga elétrica altamente positiva, esfera branca, faz com que ela seja atraída e estabeleça uma ligação com a extremidade negativa do aminoácido da proteína. Neste caso, a carga do sinal é mais positiva e mais forte que a carga negativa do aminoácido. Quando o sinal se ajusta à proteína, passa a haver um excesso de carga positiva nessa extremidade da espinha dorsal. E como cargas positiva e negativa se atraem, os aminoácidos da espinha dorsal giram e se adaptam seu formato para que as pontas positiva e negativa da estrutura se aproximem. A figura C mostra a proteína mudando a configuração para a configuração B. Essa adaptação gera um movimento, que por sua vez gera uma função ou atividade, como digestão, respiração ou contração muscular. Quando o sinal se interrompe, a proteína retorna à posição reta de sua preferência, e assim as proteínas estimuladas por sinais geram os movimentos da vida. Veja as duas ilustrações seguintes. A primeira mostra 5 proteínas de um formato único, um exemplo clássico das engrenagens presentes nas células. Essas engrenagens possuem extremidades tridimensionais, mais macias que aquelas fabricadas por mãos humanas, mas que se encaixam e mantêm firme e segura a ligação com outras proteínas complementares. E aqui tem as imagens. Um jardim zoológico de proteínas. Essa figura mostra 5 exemplos diferentes de moléculas de proteína. Cada uma delas possui uma configuração tridimensional muito precisa e cada uma de suas células tem uma cópia perfeita deste formato. A enzima que digere os átomos de hidrogênio. B. Filamentos entrelaçados de proteína de colágeno. C. Um canal, proteína de membranas com uma abertura central. D. Subunidade de proteínas de uma cápsula que contém vírus.
e enzima sintetizadora do DNA com uma molécula helicoidal de DNA ligada a ela. Na segunda ilustração, selecionei o mecanismo de um relógio para mostrar o funcionamento da célula. A primeira figura mostra uma máquina de metal com suas engrenagens, molas, pedras e a caixa do mecanismo. Quando a engrenagem A gira, faz com que a engrenagem B gire também. E o movimento de B desencadeia o movimento em C. Na imagem seguinte, sobrepus as engrenagens do relógio e o suave mecanismo das proteínas orgânicas, ampliadas milhões de vezes para ter o mesmo tamanho que o relógio, para que possa ter uma noção mais exata. Imagine a proteína A de metal girando, fazendo com que a proteína B se movimente e, consequentemente, colocando a proteína C em movimento. Observe, então, a terceira figura, em que retirei a estrutura do relógio. E voilà! Você está vendo o mecanismo de uma dos milhões de proteínas que compõem uma célula. A engrenagem A, B e C, na máquina de metal, a proteína e depois a sobreposta. Proteínas citoplasmáticas que cooperam entre si para criar funções fisiológicas específicas são agrupadas em grupos chamados vias. Estes grupos são identificados por suas funções, como os das vias respiratórias, digestivas, de contração muscular e infame do ciclo de Krebs, amaldiçoado pelos estudantes de ciências, que são obrigados a memorizar cada um de seus componentes de proteína e todas as complexas reações químicas. Você consegue imaginar a alegria dos biólogos quando descobriram o funcionamento dessas máquinas de montagem de proteínas? As células utilizam os movimentos deste mecanismo para desenvolver funções específicas de metabolismo e comportamento. O movimento constante e adaptável das proteínas, que se pode repetir centenas de vezes em uma fração de segundos, é o movimento que impulsiona a vida. Supremacia do DNA, vamos comentar? Pode começar por você. É muito interessante, né? Porque quando eu estudei lá atrás, era bem chato mesmo. Mas essa analogia que ele fez do relógio faz a gente entender o mecanismo funcionando, né? Porque é palpável para a nossa realidade. E eu dei aquela risada um pouquinho quando eu estava lendo, porque quando na quinzena passada, lá, a outra leitura, a Larissa estava do lado. E depois eu fiquei pondo, né, os áudios. Ela, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu estou de férias, eu não quero ficar escutando isso. E é bem isso, eles têm que decorar sem entender, coitadinhos. Agora tá mais claro, pelo menos um pouco. Mais alguém? Alguém quer falar algo? Sálua, por favor. Deixa eu só voltar aqui a página. Eu acho que eu marquei aqui. Eu acho que eu marquei, mas não lembro aonde. Bem, aqui, ó. Olha só, o corpo, logo no início, nem eu sabia disso. Ele tem, para ter uma ideia, são necessários mais de 100 mil tipos diferentes de proteínas para compor o nosso corpo. Nosso corpo é água e proteínas, né? Para a gente tentar entender. E aí, no final, a Merilendo, ela termina assim, que eu achei interessante, que esse movimento constante, adaptável, pode se repetir centenas de vezes,
muito rápido, em fração de segundos. É o movimento que impulsiona a vida. Por que que eu estou falando isso? Porque o ambiente, ele vem também de uma alimentação, né? Uma alimentação correta em proteínas, para que nós possamos ter todos os nossos sistemas e organismos funcionando da melhor forma possível. Isso é ambiente. Dependendo da alteração de proteína que você possa desenvolver, você vai ter doença. Então, assim, o ambiente está sempre, né? Coloquemos uma pessoa que não coma quase proteína. Ela está muito mais sensível a ter doenças e uma imunidade muito mais reduzida para ter outras doenças. O ambiente sempre, né? Independente da genética. Ele está falando agora da proteína, né? Eu achei isso interessante. E que esse movimento, que é o ciclo de Krebs, né? Que também leva a energia, ele impulsiona a vida. É interessante a gente parar e pensar isso, e é interessante um livro desse, que não é um livro científico, falando de tudo isso, né? Nos mostrando, nos levando a ver o nosso próprio corpo, né? A importância que tem, né? Uma célula, a proteína que compõe a célula, fazendo a gente entrar no nosso organismo, lá na nossa célula, e imaginar do que nós somos compostos, né? Eu acho isso tudo muito interessante. Obrigado, Oi. Sara. Cláudia, que falou? Primeiro eu pedi desculpa para a Loló, que ela estava explicando sobre a fantasia e minha internet caiu e está um pouco ruim, está oscilando bastante. É interessante toda essa explicação sobre proteínas, porque o meu câncer foi uma proteína, o meu organismo desenvolveu a proteína HER2 em excesso, e essa combinação dentro da célula provavelmente não se fez eficaz, porque existia, até onde eu busquei, tá? Porque eu não era de ficar olhando muito nada, não, mas algumas coisas eu vi. Então, ele fazia a combinação para talvez fazer toda essa movimentação dentro da célula, mas como tinha mais, um braço dessa proteína não combinava e não entrava, talvez, nessa engrenagem. É assim que eu entendi, tá? E agora, além escutando e vendo esse trecho, né? E aí a Sálua falou sobre alimentação, outras pessoas falaram muitas outras coisas aí, o ambiente, o sentimento, né? As dúvidas, às vezes, talvez alguma coisa que te faz infeliz, uma tristeza, né? Porque se eu for buscar pela alimentação, em grande parte a minha alimentação sempre foi muito equilibrada, mas por algum motivo o meu organismo, algum sentimento, meu organismo fez com que tudo isso, que toda essa engrenagem fosse sendo, né, desalinhada, descoordenada, e aí ele não trabalhou da forma como ele precisava para, né, para que eu continuasse saudável, né? E aí tem outra coisa que eu gostaria de falar para vocês nesse processo aí. Ontem eu assisti um filme que é o Maestro Lenny Bernstein, e é interessante porque ele casa rapidamente, não vou entrar no detalhe do filme, mas é uma época que tanto ele como a esposa são bem fumantes, então o ambiente deles era né, de muito cigarro, muito e outras coisas mais ali que mostrou no filme. E ela, com 50 e poucos anos, desenvolveu um câncer que já tinha uma metástase no pulmão. E ali eu percebi, né, da história, depois se vocês quiserem ver, a tristeza que ela teve pela situação vivida naquele casamento complexo, que provavelmente possa ter levado ela a desenvolver esse câncer. Porque a gente fala, fuma pra caramba,
vai, né? Vai se envenenando, não sei o quê. Os dois eram muito fumantes, todo um ambiente ali é, regado a cigarro, bebida, droga e tudo mais. E aí a gente para e vê, né? Caramba, né? Ela acabou desenvolvendo. E eu consegui, através do filme, perceber, e isso talvez não tenha sido mostrado de uma forma muito clara, mas eu não sei se pela minha vivência também, ou pela minha situação de ter vivendo, a tristeza que ela deve ter sentido dentro daquela relação que era bem difícil, bem complexa. Então, eu acho que são coisas que a gente pode estar pensando, que aqui tem toda uma explicação científica, tudo, não sei o quê, mas né, o sentimento, o que a gente vive, o que a gente põe para dentro, o que a gente põe para fora, o que a gente não põe para dentro, o que a gente não põe para fora. Acho que é tudo isso que eu consegui apurar desse trecho de leitura. Tá bom? Deixa eu só falar uma coisa, Cláudia. Eu, muito tempo atrás, eu fiz o curso e trabalhei um pouco com Body Talk. Body Talk é um australiano, né, que trouxe a técnica. E quando era alegria e tristeza, era diretamente conectado com os pulmões. Então, cada sentimento era conectado com algum órgão, né? O fígado com a raiva, né? E assim por diante. E você me lembrou isso, né? Quando era para tratar na pessoa pulmão, pegava sempre essa parte energética da alegria e da tristeza. E sempre quando a pessoa desenvolve algum quadro, né, a pergunta era: o que está acontecendo na sua vida nesse momento que ajudou a desencadear esse evento na sua vida, né? Esse episódio que você está tendo que enfrentar dessa maneira, porque no final das contas você acabou somatizando, né? Tudo isso que você está processando, não conseguiu processar num nível e acabou levando para o corpo, né? E se a gente desculpa. Oi? Não, pode Não, falar. e se a gente voltar para a leitura do placebo, e aí a gente vai pensar o seguinte, né? Toda essa engrenagem, todo esse processo, a Patrícia falou, vamos trabalhar o mental, né? Fazer com que a mente e tudo que você possa sentir, pensar e movimentar, esse poder que a gente tem de transformar, né? De mudar, de melhorar, de sanar, porque nós temos essa capacidade, né? E a gente Na pode realidade, nós temos tudo isso, toda essa maravilha que está sendo muito mal administrada, vamos combinar, né? Nós somos péssimos administradores. tanto é que, né? Vamos lá, estamos ficando, um monte de gente está ficando doente, né? Assim, a É, doença que eu estou falando de uma forma geral, mas também é aquela coisa, quando tem, você pode estar num grupo, é aquilo que eu falei da egrégora, o bom alimento, né? Porque o meio, o ambiente influencia. Então, você tem o bom alimento, você conversa sobre coisas boas, você tem consciência de algumas coisas que te colocam, que te desequilibram, ou uma alimentação exagerada, tudo a gente pode mudar. E a questão da mente mesmo, porque eu já falei aqui, vou repetir, quando eu recebi todas as sessões, todas as químios, eu não estava pensando no que eu queria acontecer, como é que eu ia ficar, se eu não ia ficar, eu não estava pensando nada disso. Eu falei para o Renato, eu estava escutando, eu escutei todas as sinfonias de Beethoven. Cada sessão eu escutava e toda a explicação e toda a música e eu só bebia água e escutava música, eu não estava ali, eu não estava ali. E eu estava pensando que eu ia receber, que eu ia assimilar e que eu ia eliminar. Era esse meu pensamento. Receber, assimilar e excretar. Era esse, entendeu? Se vai dar certo, se está dando certo, está dando certo, no entendeu? meu Aí depois entendimento, vem a outra parte, olhar para você. Por que que você está triste? Por que que você ainda sente, às vezes, momentos de infelicidade? Por que que você
tá exagerando nisso aqui, você sabe que isso aqui não te faz bem, e aí vai. Né? Um No meu monte modo de... de ver, você se conectou no lugar certo. Água, Sinfonia de Beethoven, ajuda, com certeza, uma grande ajuda. É Amigos, isso. boa conversa, boas relações. A supremacia Perceber a felicidade numa coisa pequenininha. E tem uma hora que você fica feliz do nada, mas não é do nada. Seu espírito tá vindo uma coisa boa, assim, você se sente feliz. Ah, mas aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, eu estou feliz. Não é? Uma coisa assim. Isso. Obrigada, gente. Bem legal. Podemos a supremacia do DNA. Você deve ter percebido que eu ainda não falei sobre o DNA, mas há um motivo. A mudança da carga eletromagnética das proteínas é responsável pelo movimento que gera o comportamento delas, e não o DNA. Até hoje, não sei como pudemos pensar que os genes controlam a biologia. A origem das espécies de Darwin sugeria que fatores hereditários eram passados de geração em geração, controlando as características de cada uma delas. A influência dessa teoria foi tão grande que os cientistas acabaram concentrando suas pesquisas em identificar o material hereditário que acreditavam ser a base da vida. Em 1910, análises microscópicas revelaram que as informações hereditárias que passavam de uma geração para outra estavam nos cromossomos, estruturas semelhantes a fios que se tornam visíveis nas células no momento em que elas se dividem em dois filhotes. Os cromossomos são incorporados à organela maior desses filhotes, o núcleo. Os cientistas isolaram então o núcleo, dissecaram os cromossomos e descobriram que os elementos hereditários eram compostos de apenas dois tipos de moléculas, proteína e DNA. Perceberam então que, de alguma maneira, as máquinas de proteína da vida faziam parte da estrutura e da função dessas células de cromossomos. A compreensão das funções do cromossomo se tornou mais clara em 1944, quando cientistas determinaram que o DNA que continham as informações hereditárias, Avery e Lederberg, as experiências de seleção do DNA foram solenes. Aqueles cientistas isolaram DNA puro de uma espécie de bactéria, que vou chamar de espécie A, e adicionaram a este DNA a culturas que continham apenas bactérias do que chamarei de espécie B. Em pouco tempo, as bactérias da espécie B começaram a apresentar traços hereditários que antes só existiam na espécie A. Quando se descobriu que não era necessário nenhum outro elemento além do DNA para transmitir traços de uma espécie para outra, as moléculas do DNA se transformaram em estrelas da ciência. Faltava, então, desvendar a estrutura e as funções daquela molécula milagrosa. Moléculas de DNA são longas e têm formato de um fio. São compostas de quatro produtos químicos que contêm nitrogênio e chamados bases adenina, timina, citosina e guanina, ou ATCG. A descoberta de Watson e Crick sobre a estrutura do DNA levou à conclusão de que as sequências de base ATCG explicam a sequência de aminoácidos
em que a espinha dorsal da proteína de Watson e Crick e estes longos fios de moléculas de DNA podem ser subdivididos em genes isolados, segmentos que fornecem o projeto de proteínas específicas. O código para se criar máquinas de proteína havia sido finalmente desvendado. Watson e Crick também explicaram por que o DNA é a molécula hereditária perfeita. Cada um desses fios é normalmente entrelaçado a outro, uma configuração chamada de dupla espiral. O conceito genial deste sistema é que as sequências das bases de DNA em ambas as espirais são cópias perfeitas uma da outra. Então, elas se separam. Cada uma contém as informações necessárias para criar uma outra cópia exata de si mesma. Essa característica lhes permite ser autorreprodutora. Por isso, os cientistas imaginaram que o DNA pudesse controlar seu processo de duplicação, ou seja, como se fosse dono do próprio nariz. O conceito de que DNA tivesse esse poder de reprodução e também servisse de modelo para as proteínas levou Francis Crick a criar o dogma central da biologia, a crença de que o DNA controla a vida. Este dogma passou a ser tão importante para a biologia moderna que se tornou algo como os 10 mandamentos da ciência, também chamado de supremacia do DNA. Está presente em todos os textos científicos da atualidade. O DNA figura com destaque na teoria de funcionamento da vida, seguido de perto pelo RNA. O RNA é uma espécie de fotocópia do DNA, um gabarito físico que contém todas as sequências de aminoácidos que formam a espinha dorsal de uma proteína. O diagrama da supremacia do DNA descreve a base lógica da era do determinismo genético. Como as características de um organismo vivo são definidas pela natureza de suas proteínas e o código delas está no DNA, faz todo sentido dizer que ele é a causa ou o fator determinante. Ai, ai, as aulas de biologia do colégio, né? Alguém quer comentar algo? Eu lembro que isso era um massacre nas aulas de biologia. 2 mais 2 é igual a 4. Pronto, é isso que você tem que aprender. Não tinha saída para isso. Era líquido e certo. E agora ele tá flexibilizando todo esse contexto aí, né? Tá pegando pedacinho por pedacinho para falar, gente, vamos olhar para isso. Não é bem assim, né? É bom a gente poder fazer ter esse novo olhar, né? Muito interessante. Então, Meire, querendo dar continuidade, por favor. O projeto Genoma Humano. Agora, o DNA havia atingido o status de superestrela da ciência. O desafio seguinte era criar um catálogo de todas as estrelas genéticas do firmamento humano. Iniciou-se, então, em 1980, o projeto Genoma Humano, um esforço científico global para classificar todos os genes de nossa composição orgânica. Trata-se de um projeto ambicioso e de grandes proporções. Convencionou-se que o corpo precisava de um gene modelo para cada uma das 100.000 proteínas que compõem nosso corpo, e também de mais de 20.000 genes reguladores
para orquestrar a atividade de codificação das proteínas. Os cientistas concluíram que o genoma humano deveria conter no mínimo 121 mil genes entre nossos 23 pares de cromossomos. Mas não é só isso. Parecia que os cientistas estavam meio de uma piada cósmica. Estavam no meio de uma piada cósmica. O tipo daquela que acontece sempre que alguém acha que descobriu os segredos do universo. Imagine o impacto que Nicolau Copérnico causou ao anunciar em 1543 que a Terra não era o centro do universo, como pensavam os cientistas teólogos na época. O fato de que era a Terra quem gravitava ao redor do Sol e de que nem mesmo o Sol era o centro do universo colocaram em xeque os ensinamentos da Igreja. As descobertas de Copérnico deram início à revolução científica ao desafiar o conceito de infalibilidade da Igreja e fizeram com que a ciência a substituísse como fonte de conhecimento e de descoberta dos mistérios do universo. Os geneticistas também tiveram um grande choque ao descobrir que, ao contrário de uma estimativa de 120 mil genes, o genoma humano tem apenas 25 mil. Penice, de 2003. Pearson, Goodman, também de 2003. Mais de 80% do que se presumia ser DNA simplesmente não existe. A falta desses genes causou mais impacto do que poderia supor. O conceito de gene e proteína únicos era o princípio básico do determinismo genético. Com isto, o genoma humano veio abaixo e todos os nossos conceitos sobre o funcionamento básico da vida tiveram de ser revistos. Não era mais possível continuar acreditando que a engenharia genética iria resolver todos os dilemas biológicos. Não há genes suficientes para compor um quadro tão complexo quanto a vida ou doenças humanas. DNA, RNA e proteína. O dogma central, também chamado de supremacia do DNA, define o fluxo de informações nos organismos biológicos, como indicam as setas. O fluxo segue em uma única direção, do DNA para o RNA e depois para a proteína. O DNA representa a memória de longo prazo da célula, que é passada de geração em geração. O RNA, uma cópia mais instável da molécula de DNA, é a memória ativa, utilizada pela célula como modelo físico para a síntese das proteínas. E as proteínas são tijolos moleculares que compõem a estrutura e o comportamento das células. O DNA é considerado a fonte que controla as características das proteínas das células. Daí o conceito de supremacia, ou seja, de ele é a causa primária de todo o processo. Pode até parecer coisa de estúdio da Disney, o galo Chicken Little anunciando aos berros que o céu está desmoronando. Chicken Big, o galo maior, ajudando a espalhar a notícia. David Baltimore, um dos maiores geneticistas mundiais e ganhador do Prêmio Nobel, fez comentários sobre os resultados surpreendentes do projeto Genoma Humano e de sua complexidade. A menos que o genoma humano contenha alguns genes invisíveis aos nossos computadores, fica claro que não somos superiores a nenhum verme ou planta em termos de complexidade orgânica ou número de genes.
Entender este conceito nos mostra que temos uma imensa complexidade, um grande repertório comportamental, habilidade de produzir ação consciente, incrível coordenação física, reações precisas às variações externas do ambiente, capacidade infinita de aprendizado, memória. Preciso dizer mais? É um desafio para o futuro. Segundo Baltimore, os resultados do projeto Genoma Humano nos forçam a considerar outras ideias de funcionamento da vida, compreender que o que nos torna tão complexo é o desafio para o futuro. O céu está mesmo desmoronando. Além disso, esses resultados mostram que precisamos rever nosso relacionamento genético com outros organismos da biosfera. Não podemos continuar usando os genes para explicar por que os seres humanos estão no topo da escala evolucionária. Parece não haver muita diferença entre o número de genes encontrados em nossa espécie e em outras, a que chamamos primitivas. Vejamos 3 dos modelos animais mais utilizados nas pesquisas genéticas. Um microscópico, Nematel, chamado Caenorhabdium elegans, as moscadas frutas, a mosca das frutas e o rato de laboratório. O verme primitivo serve como modelo perfeito para o estudo no papel dos genes no desenvolvimento e comportamento dos seres. E um organismo que cresce e se desenvolve com muita rapidez tem um corpo padrão, preciso, composto de 969 células e um cérebro muito simples, de 302 células. No entanto, apresenta um repertório único de comportamento e é bastante dócil para o trabalho em laboratório. Tem aproximadamente 24 mil genes, segundo Baxter. O corpo humano, composto de mais de 50 trilhões de células, contém apenas 1.500 genes, a mais que este microscópico e humilde ser. A mosca das frutas, outro espécime preferido dos cientistas para esse tipo de estudo, possui 15 mil genes. Portanto, esta pequena mosca de organismo muito mais complexo tem 9 mil genes a menos que o primitivo verme. E quando se trata de comparar homens e ratos, a situação é ainda mais crítica. Teremos de passar a tratá-los com mais dignidade, pois os resultados dos projetos dos genomas paralelos revelam que humanos e roedores têm aproximadamente o mesmo número de genes. Para ou continua? Não, já está dando o nosso horário já. Vamos abrir para o pessoal comentar. E por hoje eu acho que de leitura está ok. Alguém gostaria? Ou você mesmo, Meire, quer fazer um comentário aí? Não? Pessoal que está quietinho aí, o Davidson, a Inês, a Sônia, não querem falar nada? Márcia, Tô quietinha porque a Cori está aqui, tá bom? Eu estou ouvindo só hoje. o Marcos levantou a mão. Por favor, Marcos. Boa noite. Boa noite. A gente já está na cadeira aqui. É, Só um pouquinho. Boa noite, Júlia. É, São várias questões assim, que eu vou colocar assim primeiro sobre ambiente, né?
sobre a demência, Alzheimer aqui, eu tenho meus pais, né? E aí eu já tô hereditário. Meu avô tinha, minha bisavó também. Aí eu tô já pesquisando, né? Já entrando nas partes que, que dá para evitar, por exemplo, dá para amenizar ou evitar praticando exercícios, vitaminas e tal. Então, tipo, não aceito, né, essa condição de, pelo menos, eu acho que dá para não ficar com a demência também, né? E, é, e também tem a questão do diabético, tem pressão alta, então, por enquanto, eu estou controlando isso, né? Não estou, não sei como é que fala, não entrar nessa questão hereditária, né? Pelo menos, ou no condicionamento, não sei. E aí tem outro lado também das questões das pessoas que dessa questão da doença e de dor, sentir dor, parece que é normal, né? Eu vejo isso como tipo, por que não sentir, não precisa sentir dor. A gente tem, foi, é isso sim ou não? Tá falando da parte da sua mãe? A Júlia está falando da parte da mãe dela, que todos sentem dor, algum tipo de dor. E uma frequência disso que ficam, né? E não procuram, tipo, sentir dor é normal, a cura não é normal. Tá? A Júlia meio que não curte muito isso. É isso, né? Então. E aí, outra questão Caramba, esqueci. Acho que é isso. Esqueci o que é. Essa, essa questão do RNA, que é uma cópia, que na Júlia tem muito reflexo, né? Que são os movimentos involuntários. E às vezes eu converso muito com esses reflexos, não com ela. Às vezes eu falo para ela, Júlia, não estou conversando com você, estou conversando, brigando com teus reflexos, né? Esse RNA, acho que tem médica aí, né? Tem a ver com esse reflexo? É uma cópia do DNA? Não tem nada a ver, ou estou viajando? Eu achei interessante essa questão da cópia do DNA. Qual que é a utilidade dessa RNA? Não sei se... A tua pergunta é para a Rúbia ou para a Sálvia? As duas que são as médicas da sala. Acho que a Rúbia vai te responder. Então, Marcos, na verdade, sim, acabaram de destruir tudo que a gente aprendeu, mas, mas assim, o RNA, na verdade, para a gente, o DNA seria a fonte, né? E o RNA, o transportador da informação. Então, ele é como se fosse o mensageiro, né? O DNA é a fonte. Então, mas não tem nada a ver com um movimento involuntário ou qualquer coisa assim, né? Isso é o que a gente aprende de base, tá? Tá. Mas o RNA sozinho, ele não é o capaz de fazer alguma coisa, né? Ele é só, vamos dizer, o transportador da informação. Tá certo. Ok? Tá bom. Só um pouquinho. Marcos, o movimento involuntário da Júlia, né, tem a ver com o cérebro dela, né? Não é isso? Sim, sim. Tem a ver com isso, com a estrutura organizada das células, né? Eu não sei bem o motivo, eu não sei se foi hipóxia, me perdoe, eu não sei, imagino que foi algum momento de hipóxia, e que isso levou a uma desorganização em alguma localização, e aí ela tem os movimentos involuntários, né? Vem
central, né? De origem central, organismo central, o cérebro, né? É o sistema Anóxia, nervoso central, não é isso? Uhum, anóxia perinatal que ela teve. imaginei. Sim. Muito bom. Se mais alguém quiser comentar algo, senão a gente faz Só encerramento, uma última coisinha. por Não favor. disse que o ser humano é um animal? Está aqui provado, geneticamente provado, tá, gente? Só que é racional. Mas se alguém tinha dúvida, né? Acabou. Mas eu acho que tem muito animal que é mais evoluído que a gente. Pelo livro, a gente é um pouco mais do que um verme. Pouca coisa, mas, né? Sinal que não é isso que determina o que é o ser humano, né? Eu gostei um pouco quando ele começou a comparar com os astros, que ele citou o exemplo do Sol e da Terra. Então, talvez, lógico, o livro está muito no começo, né? Às vezes a gente fica comentando, mas ele está desenvolvendo para a gente, né? Está todo um conteúdo para que ele chegue num objetivo, né? Mas é como a gente tem que achar esse sol interno, é o que realmente, né, nos constitui. Qual é a diferença? Que eu acredito que o livro vai levar a isso, porque ele já está pondo alguns elementos que fazem com que a gente. Quando ele fala do verbo e tudo isso, na minha opinião, ele está querendo trazer um aspecto do homem, que é a constituição física. Mas quando ele já fala do universo e tudo mais, ele vai começar a trazer alguns elementos que ele vai mostrar que atua em tudo isso de forma diferente. Talvez a Constituição seja muito próxima, mas a forma que o homem atua sobre essa Constituição é que vai ser a diferença, na minha opinião. Eu acho que está trazendo bastante coisa assim, científica mesmo, né? Mas é isso, eles tentam descobrir, porque eu não sei vocês como médica que estão, né? Os terapeutas, cada ser humano é um. O animal, ele não age de forma diferente. Hoje até se mostra alguns animais, né, que têm alguma ação diferente, mas o ser humano é o contrário, né? Ele tem vocês vão lá, dão remédio, mas aquilo que vai acontecer é meio determinante de cada pessoa. Posso estar falando besteira. Eu não acredito que seja besteira, não, Inês. Eu acho Não. assim, biologicamente, ele está mostrando que nós estamos muito próximo do funcionamento dos animais. Tanto que uma vez eu vi falando lá, fazendo estudos científicos com o porco, que o porco é muito parecido com a gente, o nível emocional. Eu fiquei, ai meu Deus, desesperada, pensando numa feijoada. Mas assim, e você vê realmente hoje animais que se comportam muito diferentes um do outro, mas talvez seja pelo próprio ambiente, né? Porque fala-se que o animal, quanto mais próximo do ser humano, o comportamento dele é uma extensão do ser humano, né? Não sei, né? Isso também acho que é uma teoria, né? Nova, né? Que Eu, geralmente os animais eles têm entra na frequência, né, de quem tá do dono e acaba tendo um comportamento único também, né? Mas eu acredito como você mesmo está dizendo, né? Cada ser humano não tem igual, né? Embora sejamos todos um, né? Mas esse um em cada um de nós é totalmente diferente do outro. então, eu só discordo num ponto do que vocês colocaram, que é com relação a ele procurar mostrar que o homem e o animal não estão muito distantes. Eu acho que todos aqueles que têm uma crença, né? Por isso o nome do livro dele, né? A Biologia da Crença, todos aqueles que têm uma crença voltada para
a genética, né, a supremacia do DNA, não conseguiam se conformar de como um golfinho, um macaco e um porco tinham uma genética muito próxima do ser humano. Aí sim, mas o Lipton está mostrando que as células são fatores primordiais nas nossas características e está mostrando também do ambiente, o que distancia, através das células e do ambiente, muito do reino animal, né? E aí ele ainda não entrou, eu não li, né, o livro, eu estou lendo junto com vocês, ele ainda não entrou na parte espiritual, e provavelmente, ou mental, vai, na parte de um cientista, talvez ele trate muito mais da mente do que do espírito propriamente dito, né? Então, eu acho que sim, enquanto a física, né, newtoniana foi surpreendida pela física quântica, né, que vai questionando, inclusive, a teoria da relatividade, as coisas todas, a genética hoje está sendo questionada, né, pelos citologistas, vai, por homens como eles, biólogos, tal, que estudam a influência das células e do ambiente na característica do ser humano. Só um ponto para ser refletido. Salwa? Só quando a Luz falou do porco, né? Que é muito parecido, né? Gente, não sei se a maioria não sabe ou se sabe. Quando a gente troca a válvula cardíaca, a gente troca por uma válvula de porco, tá? O ser humano fica com a válvula de porco dentro do seu organismo, para mostrar a semelhança genética. Aí vem a outra coisa. Só que esses 25 mil genes formam um ser humano completo, né? E ereto. Então, existe uma força divina que diz: está aqui a matéria-prima, mas se faça o homem. Então, a matéria pode ser a mesma, mas a energia e o comando divino é para se formar um ser humano, né? Por isso que nós O estamos aqui, né? no título fala o poder da consciência sobre a matéria e os milagres, né? É isso, ele vai desenvolvendo para nos alertar, né, que o que é realmente parecido, né, qual realmente a diferença, né, de um ser humano e do animal, e vai colocando responsabilidade que a gente não assume em grande parte. Mas tá bom, estamos aqui buscando. Eu estou vendo uma nova colega aí, sorridente, que é a Cris. Cris, é a primeira vez que você tá vindo ao grupo? Boa noite, é a primeira vez. Obrigada pelo convite, Meire. E deu para assimilar um pouquinho, Cris? Ou você chegou a assistir alguma das leituras anteriores? Na verdade, eu peguei um pouquinho do que a Meire estava lendo, e aí, com o que vocês estão conversando, dá para ter uma noção melhor do conteúdo inicial que eu perdi. Tá. E eu concordo com todos vocês. Seja muito bem-vinda, e se você tiver Obrigada. oportunidade de ver as leituras anteriores, no canal da Meire, o Florescer com Meire, e hoje eu vou colocar o link dessa gravação no nosso grupo, né? E aí lá você consegue ver as anteriores, caso queira, tá bom? Eu agradeço muito. Valeu. Gente, o nosso próximo encontro ficaria para o dia 22 de janeiro, tá? E não a próxima segunda-feira, né? A outra, dia 22 de janeiro. E aí eu preciso de duas voluntárias ou voluntário que queiram ler no próximo dia 22. Alguém gostaria de se Posso candidatar? ler? Eu também. Aí, Rubia, vamos de Eu carteira. também.
A Loló tinha levantado a mão, é a Inês. Lourdes, se você não se incomodar, já fica reservada para outra leitura. Vou deixar a Inês e a Loló para essa do dia 22, pode ser? Pode ser. Aí a gente já sabe que para outra você está na fila, tá bom? Já tenho a senha. Já tem a senha. A senha preferencial, hein? Ô Inês, então você marca aí que você começa a ler na página 79, né? Biologia Celular 101, que é o título, e vai até a página 89. E aí a Loló começa o capítulo 3, a membrana mágica. E aí, como foi com a Meire hoje, a gente vai deixando ela ler até ver que chegou perto do horário e tal, né? Dependendo da quantidade de comentários e tal, mas provavelmente se deva ler em torno de 10 páginas também, Loló. Tá? Então é isso. Ok. Quero agradecer muito a presença de todos, deixar o microfone aberto caso alguém queira falar mais alguma coisa, se não, que seja um ano saudável e próspero para todos vocês. Só uma pergunta: esse PDF que tem aqui, a Biologia da Crença, ele abarca todo o livro ou é só uma parte? A Meire que colocou, né? Você teve o trabalho de ver, Meire, se ele vai até o final ou não? Não, queridos, eu não vi. Quando eu vi que eu não estava achando, eu estava desesperada aqui. A Larissa que achou esse PDF para mim e me mandou. Eu não vi. Não sei se vai até o final. É porque eu vou para ler, eu vou depender desse PDF, que eu não tenho o livro. Por isso que eu perguntei. A gente vê até lá. Dá o Dá trabalho para mandar foto. de olhar e ver. Não, mas vamos tocando, isso não é problema. Tem bastante, porque nós estamos na página 60 e pouco, e pelo PDF era 21, não é? 29? Eu acho que tem o livro todo. Inteiro, sim. Eu vi que tinha chegado até a página 40 de 135 no PDF. Mas eu não sei, colocando lado a lado, quanto seria, né? Essas páginas. Então vamos matar essa curiosidade já. Deixa eu ver, estou abrindo ele. Enquanto isso, eu posso falar uma coisinha? Enquanto está procurando? Sônia, sua neta é linda. Parabéns, tá? Obrigada, eu sou suspeita, obrigada. Olha, Eu vai até assino o embaixo. fim, viu, Luiz? Oi? Obrigada. Vai até o fim, sim. Eu já olhei aqui e ele termina lá: para obter mais informações, consulte o site e tal, igualzinho no livro. Tá, então consulte o site, quer dizer que teria continuidade no site, não é isso? Eu entendo assim. Não, ele está todo. É isso? É isso? Ele está completo no PDF? A Tá Loló falou que sim. Está assim, gente. A última folha, quando termina o livro, está essa frase que o Renato falou. Exatamente essa. Então, é a última frase do texto, né? Eu não me lembro se alguém chegou a compartilhar isso, mas para quem quiser entender um pouco mais a obra dele, tem um vídeo no YouTube feito pelo próprio Bruce. É um vídeo de, acho que 1h30, mais ou menos. 3 horas quase. Quanto? Nossa. Quase 3 horas, porque ele compactou várias palestras, acho que um final de semana, que dá quase 3 horas. Mas é muito bom. Claudinha, se você no achar, nosso grupo? depois você põe no grupo. Eu tinha colocado no grupo, eu vou achar e vou recolocar. Eu também acho que você colocou, porque eu assisti porque alguém mandou. Eu acho que foi assistir. Se você achar, põe de novo, por favor. Tá legal, tá legal. Então, Tá dia legal. 22 Aí, só de curiosidade, todo mundo aqui é da época da Decoreba, que decorou todos esses negócios aqui e hoje não lembrava mais nada, tirando as médicas. Estou aqui também. Eu porque assim, não lembro nada e não tá eu era fazendo falta. ótima em ciência, tudo decorado.
Eu faço biologia, ciência, tudo. Tirava nota boa, mas decorei tudo. É, mas a gente é Só dessa para eu época. ficar mais aliviada, tá? Uhum. Na minha época, DNA se escrevia com algarismos romanos. Caramba! É tão Ah, antigo assim? eu sou. Tá, Eu sou. joia. Gente, um Tá beijo bom. no coração. Beijo, pessoal. Gratidão. Até breve. Boa Muito noite, fiquem Gratidão. com Boa noite, Deus. gente. Bye, bye. Obrigada. Até a Até. próxima. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Obrigada. Boa Gratidão. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Tchau, boa Júlia. noite, Tchau. até a próxima. Inês, você Tchau. tá linda. O Até. que você tá fazendo?